Antes de eu ler o texto, deixa eu orar com vocês, queridos. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor pelos feitos do Senhor nesses 2 dias. O quanto o Senhor ministrou os nossos corações. Obrigado, Pai, na instrumentalidade dos teus filhos, o pastor Walter, a pastora Eliana. Obrigado, Pai, por ministrar aos nossos corações. E peço ao Senhor que o Senhor nos ajude agora a colocar em prática isso que nós ouvimos, para cuidar bem da nossa casa, Pai, em nome de Jesus, e assim temos autoridade também para cuidar da casa do Senhor, da igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que cresçamos nisso a cada dia mais, que venhamos atentar para isso, Pai, em nome de Jesus, não desprezar essas verdades que foram ministradas aos nossos corações, mas pela graça e pelo poder do Teu Espírito Santo, colocar em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, deixa eu ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. Olha só, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Amém, queridos? Como eu disse, eu quero tratar desse tema sobre fé e família. E a primeira observação que eu gostaria de fazer nesse texto, queridos, é que esse texto ele nos fala que quem não cuida da sua família é igual a um descrente. Amém? Amém, queridos? Sim ou não? Ó, a igreja está ligada, que bom, né? O texto diz, queridos, que quem não cuida da sua família, que não é igual. A Bíblia diz que é pior do que aquele que não crê. É pior que um descrente. Diz assim, negou a fé. Esse texto que nós lemos. Então, olha como é sério esse texto, queridos. Se alguém não cuida da sua família, é pior que um descrente, está negando a sua fé. Olha como isso é importante. E eu creio que isso nos ensina, queridos, infelizmente, eu estou falando aqui de maneira geral, tá bom? Não é para colocar nenhum fardo sobre ninguém, mas isso nos ensina aqui, e acaba até, eu falo como cristãos, como crentes no Senhor, para nos envergonhar, queridos, que às vezes existem pessoas lá fora, pessoas que às vezes não conhecem a Cristo, famílias que às vezes ainda não têm o conhecimento da palavra, ainda não nasceram de novo, que às vezes acabam cuidando da sua família melhor do que muitos cristãos. Pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem os princípios da palavra, mas eles cuidam muitas vezes da sua família. Eu acredito que se você olhar aí, você pode até se lembrar de alguém. E pessoas que acabam cuidando da sua família, às vezes melhor do que os cristãos que conhecem a palavra de Deus. Isso é para nos envergonhar, queridos. Eu estou falando de forma geral, não estou, como eu disse, não é apontar ninguém. Às vezes você tem cuidado muito bem da sua família. Glória a Deus, continue assim, continue crescendo nisso. Mas esse texto fala sobre isso. É pior que um descrente. Às vezes tem descrentes que cuidam melhor do que muitos cristãos. Amém, queridos? Por que isso acontece? Porque às vezes, queridos, a gente pode estar tentando viver a nossa vida de fé. Às vezes a gente está tentando ser bem-sucedido na nossa vida com Deus, e eu acredito que todos que estão aqui, de repente não têm o desejo de ser um homem cheio de fé, ser pessoa cheia do Espírito Santo, ser uma pessoa que tem experiências tremendas com Deus, viver uma vida maravilhosa com Deus, mas o que pode acontecer é de pessoas estarem tentando viver isso, essa vida de fé com bom êxito, mas não atentar para o seu cuidado com a família. Às vezes acham que dá para viver família de um jeito e a vida de fé de outra maneira. E quando a gente olha para a palavra, queridos, isso não é possível, Apesar de muitos acreditarem e tentarem viver assim. Aqui na igreja, no seu ministério, no serviço que presta a Deus, às vezes vive de uma maneira, mas a sua vida com a família não condiz com o que ele vive. E a Bíblia fala que não dá para ser assim. 1 Timóteo 3,5 também fala, se alguém não sabe governar bem, cuidar bem, governar bem da sua própria família, como é que quer cuidar da igreja de Deus?
Como é que quer servir na casa do Pai? E aqui, queridos, eu não estou falando de perfeição. Você está perfeito para você cuidar da igreja de Deus, para você exercer um ministério na casa do Pai, porque senão ninguém cuidaria. Mas a Bíblia fala para tentarmos para o cuidado com a nossa casa, para a gente servir na igreja. Amém, queridos? E ao olharmos para a Bíblia, queridos, em especial para esse texto, a gente vê aí, então, que não tem como a gente separar a fé de família. Não tem como vivermos uma vida de fé de uma maneira e a nossa vida de família com outra, apesar de muitos tentarem, né? Queridos, eu quero só dar um exemplo aqui, um pequeno testemunho. Tem um pastor amigo, eu não vou citar o nome aqui, até para não é a intenção e não é preservar a pessoa. E tem pessoas até que conheceram e conhecem ele também, que um pastor que era muito dedicado, queridos, e era até da nossa obra, muito dedicado, até para coisa que não é o nosso pastor, não, o pastor Aguinaldo não, tá? Da nossa obra, mas não era dessa igreja. Um pastor que era dedicado, um pastor que empenhava os seus bens, empenhava o seu tempo, ele era muito dedicado em cuidar da igreja, né? Só que, queridos, ele negligenciava muito o cuidado com a família, o cuidado com a esposa, o cuidado com os filhos. Ele era empenhado em cuidar, assistir os irmãos, visitar, fazer tantas coisas. Na parte financeira era um homem desapegado, cuidava das pessoas, mas quando o cuidado se tratava da esposa e dos filhos, ele negligenciava. Alguém pode adivinhar o que aconteceu? Era um pastor, queridos, né? Infelizmente, a família dele foi destruída. A mulher se separou, a mulher foi embora, né? E foi uma destruição na família. Eu estou citando isso aqui, queridos, e um pastor, um homem de Deus, bem intencionado, mas não atentou para o cuidado com a sua casa. Amém? Amados, esse tema que eu estou trazendo aqui, que eu quero fechar esse seminário, e é algo que Deus tem ministrado ao meu coração e eu tenho procurado, como eu disse aqui, não é esperar a perfeição das nossas vidas, mas é algo que eu tenho procurado atentar para a minha vida, para a minha casa. Eu tenho 20 anos de casado, 25 anos ou 26 anos aí caminhando com o Senhor. Eu estou aprendendo junto com vocês, né? Como marido, como pai. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, eu não me conformo em... Hoje nós ouvimos até isso no Tadel sobre isso, eu não me conformo em ser o mesmo. Tem coisas que eu preciso mudar como marido, tem coisas que eu preciso mudar como pai, e tenho buscado no Senhor, tenho buscado do Senhor para que haja essa mudança. Agora eu só não me conformo em levar uma vida de família desleixada, chegar aqui e pregar para as pessoas, o pastor é uma bênção, visitar outras pessoas, ajudar pessoas, mas na minha casa eu não estar cuidando bem e achar que é normal. Então, estou num processo. Se perguntar para a pastora, você vai saber que eu estou num processo. E avancei bastante, né, pastora? Não pergunto mais para você. Vai fazer isso ao vivo e a cores. Não combinei, né? Tem que combinar antes, não combinei, né? Ainda bem que eu sei que eu avancei bastante. Amém, queridos? Mas olha, queridos, nós precisamos atentar para o cuidado com a nossa casa. Amém? Como eu disse aí, essa história desse pastor amigo, a família foi destruída. Eu faço parte ali do Conselho de Pastores, e nós ouvimos inúmeras e inúmeras histórias disso, né, de famílias, e famílias de líderes, famílias de pastores, que têm sido destruídos, casamentos que têm sido destruídos, filhos, infelizmente, filhos de pastores que não querem nem saber da igreja. Filhos de líderes que não querem nem saber da igreja. E eu não estou falando, às vezes, de homens ruins ou mulheres ruins, mas, às vezes, são homens, como eu disse, bem intencionados, que servem a Deus com alegria, têm servido ali na casa do Senhor, mas não atentam para o cuidado com a sua casa. Eu já negligenciei muitas coisas procurei corrigir, estou corrigindo outras coisas, né? Para que isso mude, porque não tem sentido, queridos, e eu não sei como muitas pessoas conseguem fazer, mas não tem sentido eu subir aqui, ministrar para a igreja, querer ver o bem da igreja, o crescimento da igreja, mas eu não cuidar bem da minha casa, do meu casamento, do meu filho, ou não estar nesse processo, não tem sentido. E como eu disse, eu sei que tem pessoas, tem líderes que às vezes fazem assim, mas para mim não tem sentido algum.
Ontem eu até falei algo para minha esposa, né? Eu amo a igreja, eu quero ver o ministério crescer, a igreja crescer, mas antes de mais nada, eu quero ser um sucesso na minha casa. Eu quero ser melhor na minha casa, eu preciso disso, até porque para eu ter autoridade, para eu ter respaldo para vir aqui e ministrar para vocês, ministrar para a igreja. Amém, queridos? Quando se fala de cuidar da família, queridos, a gente está falando de muito trabalho. Cuidar da família dá trabalho. Cuidar da família, queridos, precisa de disposição, disponibilidade, renúncia, abrir mão, disposição para sofrer. Eu gosto de um texto, Filipenses 1:29, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer pelo seu nome. Cuidar da família é trabalhoso e exige tudo isso, disposição, disponibilidade, renúncia, disposição para sofrer, precisa ter isso, porque família é trabalhoso. Casamento, queridos, principalmente o casamento, se o casamento não vai bem, acaba afetando os filhos também. E dá trabalho. E nesse de dar trabalho, queridos, muitas vezes, muitas pessoas preferem o caminho, não sei se eu posso dizer assim, o caminho mais fácil, que é o quê? Não estou feliz, não estou contente. O que faz? Separa e tenta construir outra família. Vai para outro casamento, achando, né, que não, no outro casamento é que com essa pessoa não estou feliz, acabou o amor, acabou o carinho, acabou o respeito. Mas, queridos, vai ter problemas no outro casamento, vai ter dificuldades no outro casamento. Ele tenta ir construir uma outra família para solucionar. E quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, não é essa a solução. A solução, sim, é pela graça de Deus, porque muitas vezes na nossa força a gente não consegue, mas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo que está em você, de nós lutarmos pela nossa família. E muitas vezes a vontade da nossa carne, queridos, muitas vezes não, a vontade da nossa carne é contrária ao que diz na palavra. Às vezes, em momentos difíceis, momentos de dor, momentos que precisam de renúncia, às vezes a vontade sua é tomar um outro caminho. Mas aí entra o que nós ouvimos até no nosso treinamento do Tadel hoje. Aí entra a renúncia, aí entra você abrir mão para fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Quantos casamentos, quantas pessoas, queridos, eu já não aconselhei, pessoas que já não estavam mais suportando ali, as lutas, as dificuldades que estava passando, eu não aguento mais, pastor, eu não aguento mais essa situação. E eu sei, eu não estou aqui, queridos, entendam, eu não estou aqui julgando ninguém, tacando pedra em ninguém, nem querendo condenar ninguém. Mas o que eu quero que você entenda, queridos, que uma coisa que nos faz suportar, e eu posso dizer isso de propriedade e não de teoria, é primeiro, a gente amar a palavra de Deus acima de tudo. A gente amar a Deus acima de tudo. A gente ter no nosso coração, eu vou honrar a Deus, eu não vou desonrar a Deus, porque aí você suportar na sua família, no seu casamento, muitas coisas difíceis, e você renunciar, e você muitas vezes está doendo, não está do jeito como você gostaria, aquela situação está te fazendo sofrer, mas por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, você não abre mão, você luta pela sua família, você luta pelo seu casamento, depois do amor a Deus, você luta por amor aos seus filhos. Está difícil, mas eu não quero que meus filhos sejam criados assim, numa família que foi desestruturada, destruída, um casamento destruído, porque isso é notório, queridos, não tem como uma separação não afetar a vida dos filhos, afeta. Só que se nós não tivermos essa disposição, esse amor a Deus, esse amor à palavra em primeiro lugar, muitas vezes a gente vai tomar o caminho mais fácil, até porque na sociedade que a gente vive hoje, e não é só quem está lá fora, que não conhece a palavra, mas infelizmente nós temos visto cada vez mais dentro das igrejas se tornado normal a separação, se tornado normal e pessoas se separando por casos banais, queridos. E a Bíblia, esses dias mesmo eu encontrei um irmão da igreja, a primeira igreja que eu frequentei, ele veio se aconselhar comigo, ele está num outro casamento, o primeiro casamento dele que ele teve 4 filhos, se separou, e agora está num outro casamento, ele veio se aconselhar da situação dele. Como que é difícil, queridos. Mas eu falei a verdade para ele. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia... Queridos, a questão não se trata da minha e da sua vontade. Se trata do que a Bíblia diz. Ou a gente crê ou não crê. Ou a gente dá vazão, ou a gente acredita na Bíblia, em toda a Bíblia, não só nas partes que nos interessam, ou a gente não acredita. E a Bíblia, quando diz respeito, eu estou entrando para uma outra linha, não era nem esse o foco, mas a Bíblia diz respeito, queridos, quando fala de casamento, a Bíblia fala que é uma aliança importantíssima.
E a Bíblia não dá lugar para que essa aliança seja desfeita por qualquer motivo. Na verdade, aqui falando sobre isso, a Bíblia dá lugar para que haja um divórcio. Né? Tem uma cláusula? Tem. Ela fala sobre ali, quando há, né, a porneia, quando há o adultério, quando há uma coisa, a Bíblia ela dá essa abertura, mas ainda assim a Bíblia fala que o desejo de Deus é que haja perdão, é que haja restauração, é que haja reconciliação, é o desejo de Deus que lute, ainda assim, mas dá uma abertura. Ou quando uma pessoa ali ficou viúva, tem abertura para se casar novamente, tem abertura. Mas a Bíblia diz lá em Coríntios, desde que pertença ao Senhor. Não é abertura também para se casar com qualquer pessoa. Pode se casar novamente, mas essa pessoa precisa pertencer ao Senhor. Então tem algumas coisas que são nítidas. E tem muitos filhos de Deus, queridos, que estão passando por cima, atropelando isso, e depois sofrem consequências, e às vezes até depois fica ainda bravo com Deus. Amém, queridos? E tudo isso eu estou falando aqui sobre família. Se a gente quer ter uma vida abençoada como família, e as pessoas estão tentando aí viver a vida de fé de um jeito e a vida de família de outro. E acreditam que por estarem dentro de uma igreja, às vezes por serem membro de uma igreja, por estarem servindo numa igreja, que está tudo bem. Não está tudo bem. Às vezes a pessoa, né, quebrou um desses princípios, e às vezes ela ouve algo, é confrontada, vai para outra igreja e de repente não vai ouvir aquilo. E ela acha que está tudo bem, não adianta fugir. Porque não se trata da igreja, uma denominação, mas da palavra de Deus. Amém, amados? Deus quer, queridos, Deus quer que você e eu sejamos um sucesso em casa, antes da gente ser um sucesso no ministério. Eu quero que você repete isso aí. Deus quer que sejamos um sucesso em casa, antes de sermos um sucesso no ministério. Amém. Uma outra frase eu quero que você repete também. Eu vou falar, depois você repete, mas uma frase que diz assim, queridos, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Às vezes você está bem sucedido financeiramente, está bem fisicamente, né? Aparentemente aos olhos dos homens está um sucesso, mas nenhum sucesso que você esteja experimentando compensa o fracasso no lar, na família. Amém, queridos? Você pode repetir isso? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Amém? Então eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre esse cuidado, que eu falei que nós temos que cuidar da nossa casa. Quando a gente fala de cuidado com a família, tem alguns níveis de cuidado, queridos, né? O contexto dessa passagem fala para a gente sobre um cuidado, dessa passagem que a gente leu, se você pegar todo o contexto, vai falar de um cuidado material. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o cuidado não se restringe só ao bem material. Mas o cuidado com a família tem que ser material, emocional e espiritual. Tem que ser esses três tipos de cuidado. Porque nós somos espírito, alma e corpo. E nós temos que cuidar dessas três partes, espírito, alma e corpo. Parte emocional, parte espiritual e a parte material. Amém? Na área material, queridos, no texto de 1 Timóteo 5,4, a gente vê que, eu vou ler o texto aqui, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Quando você pega o contexto, você vai ver aqui que está falando de um cuidado material, as viúvas que precisavam ser assistidas materialmente. Então, queridos, a primeira coisa que esse texto nos fala, que nós precisamos colocar a religião em prática, ou seja, a nossa fé, suprindo necessidades físicas e materiais da nossa família. Porque se a gente disser que está servindo a Deus, e a gente deixa os membros das nossas famílias passar por necessidade, fome, falta de moradia, falta de roupa para vestir, a gente tendo a condição de ajudar e não fazendo, queridos, nós estamos negando a nossa fé. Então esse é uma área dos cuidados, de suprir as necessidades físicas, materiais. É um tipo de cuidado, né? A gente não negligenciar esse cuidado. Queridos, para vocês terem eu me lembrei aqui agora, eu vou dar novamente, eu falei daquele exemplo daquele pastor amigo, que ele acabou negligenciando o cuidado com a sua casa. Sabe o que ele fazia muitas vezes, queridos?
Uma coisa tão simples. Mas muitas vezes ele estava indo embora, ele tinha um carro grande, ele estava indo embora com a família, e às vezes via irmãos indo de a pé, e ele deixava a família dele, falou, não, eu vou levar os irmãos. Deixava a família dele e para pegar os irmãos, para levar os irmãos embora, e deixava a família indo de a pé. Uma coisa, né, aparentemente simples, mas olha uma das coisas que, para você ver como fazia. Né, ele deixava a família para acudir os outros. A gente tem que acudir, assistir as pessoas, sim, queridos, mas não negligencie o cuidado com a sua família. A Bíblia fala sobre isso. Primeiro, cuide bem da sua casa. Não adianta eu discipular as pessoas, eu tenho alguns discípulos aqui na igreja, discipular bem, dar atenção, ajudar financeiramente, seja como precisar, mas eu não fazer isso com a minha casa. É como se eu dissesse aqui, nós estamos na época do frio, às vezes eu venho aqui, eu vejo um irmão carente, o irmão não tem nem uma blusa, eu vou lá e compro uma blusa para o irmão, falar aqui, meu irmão, nossa, o pastor é uma benção, deu uma blusa para mim, enquanto o meu filho não tem blusa. Então eu preciso cuidar da minha casa, queridos, para que eu possa cuidar bem das outras pessoas. Então, não negligenciar o cuidado com a minha casa. Amém, queridos? Um dos cuidados é o cuidado material. Nós não podemos negligenciar esse cuidado material com a nossa família. Amém? Mas tem um cuidado também, se puder, vai bem rapidinho, tá? Sara, vai projetando os textos que eu for citando aqui, para a gente ir ganhando tempo. Mas tem um outro cuidado que é na área emocional. Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, versículo 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. 17. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Sabe o que isso nos ensina, queridos? O próprio Jesus, Filho de Deus, apesar que fala, mas Jesus era Deus, o Filho de Deus, sim, mas Jesus se lembra de uma coisa, ele veio como homem, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, amém? O próprio Jesus, nesse texto aqui, queridos, ele está recebendo um cuidado do Pai, e é um cuidado na área emocional, diz que veio uma voz dos céus e disse, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é um cuidado na área, queridos, emocional, das nossas emoções. Amém? Se o Pai Celeste, queridos, ele entende que é importante, que era importante para Jesus ouvir palavras de apreciação, imagina a nossa família. Imagina os seus filhos pequenos que estão sendo formados. Imagina, não é só os filhos pequenos, principalmente seus filhos pequenos, ouvir palavras de apreciação. Então não é só o cuidado físico, material. Quem aqui já ouviu aquele pai ou a mãe? Eu fiz de tudo para esse menino, trabalho tanto, né, para suprir aqui, para colocar, para não faltar nada. E às vezes ele faz realmente, não tem faltado nada materialmente. Mas e o restante? Não tem a presença do pai, não tem a presença da mãe, não tem um tempo, não tem palavras de carinho, não tem toques de carinho, não tem uma palavra de apreciação. Então ele está trabalhando, ele está sendo sincero, ele está suprindo a parte material da família, mas e a parte emocional? E a parte emocional dessa criança? Mas não se trata só da criança, queridos. Né? Uma coisa que nós já aprendemos aqui também, já falamos sobre isso, mas casamento. Casamento, além de um exemplo, como homem, suprir as necessidades materiais da minha casa, mas não é só necessidade material. Às vezes eu estou trabalhando e suprindo tudo que minha esposa precisa materialmente. Mas e a parte emocional? Né? A minha esposa precisa, Jesus precisou, Jesus ouviu, Jesus recebeu de Deus. E a minha esposa, às vezes, precisa de palavras de apreciação. Palavras que mostrem para ela o quanto eu a amo, o quanto eu a aprecio. Nós precisamos, isso é um cuidado com a família, palavras de apreciação, um ambiente de apreciação. Isso é preciso ter na família, queridos. E dentro disso não dá tempo da gente entrar, mas a gente descobrir às vezes as linguagens de amor do nosso cônjuge, do nosso filho. A gente descobrir isso e trabalhar isso. Eu me lembro há tempos atrás que eu falando com a minha esposa também sobre isso. Há tempos atrás, eu nem sei quanto tempo, pastor, é ruim de data, né? Mas uma vez eu falei para ela como eu precisava. Não, eu preciso que você fale, que a minha linguagem, queridos, de amor, são palavras de afirmação, palavras de apreciação. Essa é uma das minhas linguagens. E às vezes eu falei para ela falei, eu preciso ouvir de você. Às vezes eu ouço das pessoas, eu ouço dos irmãos, pastor, você é assim, você é uma bênção e tal, mas eu preciso ouvir de você.
da minha esposa, isso me fortalece, isso é bênção para a minha vida, né? E parece que Deus une pessoas que às vezes não falam a mesma linguagem, né? Eu acho que é para trabalhar na gente mesmo. Porque essa já não é muita linguagem da Rê. A Rê não é muito de falar, né? A Rê ela tem uma outra linguagem. Né? Eu me lembro de um feito, não sei se ela vai se lembrar também mais de um feito aqui. A linguagem da Rê, às vezes, é tempo de qualidade. Às vezes ele não precisa fazer nada, mas só estar ali pertinho, estar com ela, estar junto, ela já se sente, né? Ou uma linguagem que fala sobre você ajudar, serviço também, né? Eu me lembro de uma vez em casa que eu ajudei ela a faxinar a casa, limpar toda a casa e tal. E aí ela depois, olha, parece coisa simples, né, queridos? Mas tudo isso é um cuidado. Mas eu me lembro de uma vez que eu ajudei ela a limpar a casa, faxinar a casa lá. Depois ela veio, não sei se você vai se lembrar disso, me deu um abraço, né? Me deu um abraço, agradeceu, né? Ah, obrigado por você me ajudar e tal. E, queridos, mas essa era uma forma que ela se sentiu amada, de ver de eu estar ali ajudando ela, de eu estar um tempo com ela. Às vezes eu não preciso estar falando, mas eu estou ali, eu estou um tempo com você, um tempo de qualidade. É a linguagem dela. Às vezes, muitas vezes ela quer me agradar, ela às vezes às vezes ela compra algo, compra um presentinho para me agradar. É a linguagem dela, às vezes, de demonstrar amor. Já não é muito a minha linguagem. Né? Tanto é que às vezes nós já entramos muitas vezes em conflitos justamente por causa disso. Porque eu não ligo muito. O pastor não liga muito. Já falei isso para vocês aqui. Não é que eu não ligo, eu gosto, pode dar presente para o pastor, viu? Mas não é muito a minha linguagem. Eu já falei para ela, eu prefiro que você venha aqui, faz um cafuné, dá uma palavra, minha linguagem é um outro tipo de linguagem. E nós precisamos, e parece coisa boba, queridos, mas às vezes eu acho, queridos, casamentos acabam, e às vezes o relacionamento com o filho não vai bem, porque não aprende a linguagem de amor. Você está demonstrando uma linguagem de amor na sua linguagem para sua esposa, e aí depois você fala, puxa, mas eu faço de tudo por essa mulher, e ela fala que eu não amo, mas você está demonstrando na sua linguagem. E a linguagem dela é outra, e vice-versa. Então a gente precisa aprender e se dispor a falar a linguagem do nosso cônjuge, do nosso filho. Com o Davi, queridos. O Davi aqui, graças a Deus, nesse ponto, eu acredito que com o Davi, eu e a Rê, nós dois temos muito assim de palavras de apreciação. A gente fala muito para o Davi, nosso filho. Eu falo muito para o Davi palavras, falo quanto a gente ama, quanto a gente acredita nele, a gente declara sobre a vida do Davi, toque físico. O Davi eu gosto, estou em casa, quando ele está em casa, ele já está um homem, né? Já está agora com 18 anos, mas está em casa, eu beijo, eu abraço, eu mordo, eu belisco, né? Eu rolo no chão, eu brigo de lutinha com ele, já não está dando mais para brincar de lutinha, que agora... Mas é a linguagem, eu faço isso com o Davi. Eu falo aqui que até que eu não vi a hora do Davi crescer para poder já brincar de lutinha com ele. Agora o pastor está judiando do filho dos irmãos aqui. Né? É verdade? É verdade. Amém, queridos? Mas nós temos que saber que tem essa linguagem também da área emocional. Amém? Eu creio que como família é importante a gente viver num ambiente de muita apreciação e expressarmos isso. Novamente, queridos, eu tenho aprendido isso. Tenho mudado, eu tenho aprendido, tenho procurado melhorar nisso. O que eu quero dizer para você, trazer para você nessa noite, queridos, aprenda. Cresça nisso. Mais uma vez, no Tadel nós ouvimos hoje sobre crescimento, né, sobre chegarmos à estatura de Cristo. Ninguém ali na família está perfeito, mas não se acomode. Procure ser melhor a cada dia. Procure ser uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor filho a cada dia. Procure isso. Amém? Então tenha esse cuidado aqui também na área de família. Amém? E um outro cuidado, queridos, na área espiritual. A Bíblia nos fala também que nós devemos governar a nossa casa, nossa própria casa, para a gente cuidar da igreja de Deus. Eu citei o texto 1 Timóteo 3,5. Ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor, sendo fiel ao nosso cônjuge. Isso nos ensina que antes de exercermos qualquer tipo de ministério na igreja, serviço, a gente precisa também cuidar bem espiritualmente da nossa casa. Amém, amados? Na área espiritual também. Tem muitas pessoas, queridos, eu já falei aqui, mas muitas pessoas que são mestres, às vezes, em ensinar na igreja. Pessoas que são ótimas para ensinar. Pessoas que são boas para pregar e ensinar aqui a Bíblia, ensinar na área de casamento, ensinar na área de filhos, são boas para pregar. Mas e em casa? Como é que está o cuidado com a sua casa?
Amém? Às vezes, como eu citei aqui, queridos, e é só você conversar com algumas pessoas, líderes, pastores, líderes, são muito bons para ensinar a igreja, mas os filhos mesmo não têm o temor do Senhor. Os filhos não estão servindo, os filhos não conhecem a Deus direito, a esposa também não tem sido cuidada. Mais uma vez, não estou apontando, não estou jogando pedra, nem querendo colocar fardo. Eu estou junto com vocês nisso, a gente aprendendo. Mas tem muitos líderes, mais uma vez, que receberam um dom de Deus, são talentosos, são capazes para ensinar, mas têm negligenciado o cuidado com a sua casa, o cuidado espiritual com a sua casa. Ontem nós ouvimos aqui do pastor Walter, a pastora Eliana, nós precisamos cuidar da nossa casa, os homens responsáveis de cuidar, de discipular a sua casa, discipular a sua esposa, discipular os seus filhos. E muitas vezes as pessoas estão querendo transferir isso para a igreja, achando que você vem uma vez aqui na igreja, uma vez no domingo, coloca o seu filho ali no cutinho, na salinha, e que é a igreja que vai ensinar. A igreja é um braço para ajudar, mas você, papai e mamãe, você é responsável de ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Marido, você é o responsável de cuidar da sua casa, ser um exemplo de fé, ser um exemplo de temor a Deus para sua esposa, para os seus filhos. É você, marido, não está sobre as costas da sua esposa. A sua esposa tem a responsabilidade, o papel dela, de ser sim uma mulher sábia, de ser ajudadora, mas a responsabilidade está sobre você. Não fica querendo jogar sobre o ombro da sua esposa ou sobre o ombro dos seus filhos. E esse cuidado espiritual nós precisamos ter com a nossa casa. Amém, queridos? O evangelista Moody, acredito que você conhece, um dos maiores ganhadores de almas que já viveu, ele disse a seguinte frase, queridos: eu acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. É meu dever primeiro, e o meu dever é primeiro com a minha família. Não devo negligenciar a minha família. Família realmente foi estabelecida antes da igreja, queridos. Eu não devo negligenciar o cuidado com a minha família. Se a gente negligenciar qualquer um desses níveis de cuidado, queridos, material, emocional e espiritual, se a gente negligenciar, a Bíblia diz, segundo o texto que nós lemos, que nós estamos ferindo a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Estamos negando a fé. Mais uma vez, queridos, se alguém não cuida da sua casa, e cuidado é material, emocional e espiritual, esses 3 tipos de cuidado nós temos que ter, com a nossa família. Se a gente negligenciar, queridos, nós estamos ferindo a nossa vida de fé, o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ver alguns textos, agora eu vou pedir para ser bem rapidinho comigo aí, Sara. Quando ferimos a nossa família, isso interfere em nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Olha só alguns textos para dar base para isso que eu estou falando, queridos. O marido, olha só, marido maltratando a esposa, 1 Pedro 3,7. Olha o que diz o texto, 1 Pedro 3,7. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil, e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas... Então, olha o que diz o texto, queridos. Está falando que se o marido pode ser um homem de Deus, um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo, se ele não tratar a esposa como ela deve ser tratada, o texto está dizendo que as orações vão ser interrompidas. Não é que vai ser interrompida dele não orar, mas na questão, suas orações não vão ser eficazes. Sua oração não vai ter a eficácia que deve ter, se você não tratar a sua esposa como deve ser tratada, tratando-a como honra, como parte mais frágil, coerdeira do dom da graça de Deus. Então, olha como a nossa vida em família pode afetar a nossa vida de fé. Marido, você está orando a Deus, às vezes pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, está fazendo tantas orações, mas está tratando a esposa com rispidez, está tratando a esposa de maneira que não honra a sua esposa. A Bíblia está dizendo que as suas orações são ineficazes. Então, o nosso trato com a família afeta a nossa vida de fé. Amém, queridos? O marido maltratando a esposa, suas orações são interrompidas. Outra coisa, a esposa que não é submissa e não respeita o seu marido. Efésios 5, 22 e 23. Efésios 5, 22 e 23. Esposas, cada uma de vocês deve sujeitar-se ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Põe mais um texto para mim, quando fala da esposa. Provérbios 14, 1.
Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Está falando aqui, mulher, se você não for uma mulher sábia, submissa no Senhor, não dá para a gente entrar nesse tema agora, submissão, muitas pessoas entendem de maneira equivocada, mas não é você se sujeitar aos caprichos do seu marido, mas não é isso. Mas você ser submissa no Senhor, seu marido saber que o seu marido tem algo que foi dado a ele, é o líder do lar, você ser submissa no Senhor ao seu marido, você ser sábia, você edifica a sua casa. Agora diz que a mulher que é tola, que é rixosa, que é insensata, essa mulher, queridos, ela pode destruir a sua casa, ela pode destruir o seu lar. Uma vez eu ouvi, não sei se foi uma ministração, e é uma verdade, queridos, quando a gente observa. A mulher parece que ela tem um poder tão tremendo dentro de casa. Quando ela acorda, está bem-humorada, ela contagia tudo lá. Mas uma mulher mal-humorada dentro de casa, queridos, meu Deus do céu, também ela parece que ela arrebenta com tudo. Né? Parece que ela arrebenta diferente do homem. A mulher, o humor dela parece que dita dentro da casa. Se a mulher está bem humorada, parece que ela tem aquela capacidade na sua casa. Agora, se a mulher rixosa, a mulher mal-humorada, a mulher que está assim, parece que é da mesma forma, ela afeta toda a sua casa. Então, queridos, olha só a nossa vida de fé. Falei do marido, falei da esposa. A esposa, se ela não for sábia, ela pode destruir a casa dela. Ela pode destruir o seu lar, destruir o seu casamento, afetar a vida dos seus filhos se ela não for uma esposa sábia no Senhor. Então, como é importante a esposa buscar no Senhor como ser uma esposa sábia. É lá em Coríntios, agora eu não sei só em 1 Coríntios capítulo 7, que fala, agora eu não sei se eu estou invertendo aqui, se é o marido ou a esposa, me ajudem aqui, que se você for sábio, você ganhará a sua esposa sem palavras, ou é o contrário? Eu acho que é o contrário, né? Se o marido, a esposa, né? A esposa sábia ganha o marido sem palavras, é isso mesmo, né? Se a esposa for sábia, ela vai ganhar o seu marido sem palavras, queridos, né? Então a gente aprender sobre isso aí, mas vamos lá. Outra coisa, fé e família aí, não tem como viver. Os filhos desobedientes e desonrando aos pais, Efésios 6, do 1 ao 3. Os filhos desobedecendo e desonrando aos pais. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. A fim de que tudo te corra bem, ou te vá bem, e você tenha vida longa na terra. Olha como esse texto é importante, queridos, falando para filhos aqui. A importância... Aí, às vezes, jovens que tentando viver uma vida de fé bem na igreja, mas não honra pai e mãe. E a Bíblia fala, se você quer que tudo te vá bem, você precisa honrar seu pai e sua mãe. E outra coisa, eu acredito que tem um tempo que foi determinado por Deus da nossa vida, mas a Bíblia fala que esses dias podem ser encurtados. Que podem sim, pessoas que podem morrer cedo. E não é porque Deus queria, foi vontade de Deus. Não, porque a pessoa encurtou aquilo desonrando pai e mãe. Isso é muito sério. A desonra a pai e mãe, olha o que pode... É algo com promessa. A desonra ao pai e mãe pode levar a uma vida curta. Jovens, às vezes, morrerem prematuramente. Pessoas morrerem prematuramente porque desonra o seu pai e a sua mãe. Para que não te encurte os seus dias nessa terra. E nós podemos, queridos, como pais, às vezes se não ensinarmos os nossos filhos corretamente, podemos ser responsáveis por isso. Olha como isso é sério. Olha como está intimamente ligado à vida de fé e família. Não tem como desligar. Amém? Outra coisa, os pais irritando os filhos e não criando eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6,4, mesmo texto aí, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Filhos que não temem a Deus, filhos que não conhecem a Deus, né? Que podem, às vezes, até se não cuidar essa questão da sua salvação, porque os pais não criaram conforme os conselhos e a palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu acredito que todos que estão aqui hoje desejam ser cheios do Espírito Santo, ter uma vida de intimidade com Deus, ser cheio de fé, ser cheio de alegria, ter a paz que vem de Deus.
Todos aqui desejam, eu tenho certeza disso. Agora, querido, você consegue enxergar uma pessoa dessa, quer ser cheio de Deus, quer ser cheio de fé, quer experimentar de Deus, viver maravilhas em Deus, uma pessoa que é assim, mas ela não cuida da sua família? Você consegue enxergar isso? Uma pessoa que quer viver dessa maneira, que quer ser assim, mas ela não cuida de casa, ela não quer cuidar, ela não atenta para o cuidado com a sua casa. O vivemos família, queridos, de modo correto, atrai a bênção de Deus. Agora, desprezarmos os mandamentos familiares, acaba traindo maldição sobre as nossas vidas. Eu já estou para encerrar, queridos, para a gente não se delongar. Eu quero que você entenda uma coisa. O propósito de Deus é com a família. Nós precisamos entender que, muitos falam sobre isso, né? Apesar da salvação ser individual, você vai precisar dar uma resposta, né? Muitos até interpretam aquele texto de maneira equivocada, o texto de Atos, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, como que se fosse algo assim. Não, se eu criar, é certeza que minha casa vai ser salva. Não, queridos, cuidado, não dá para a gente entrar dentro disso. Todo mundo precisa dar uma resposta de fé. Seus filhos vão precisar dar uma resposta de fé. É claro que a gente pode se apropriar, mas não é se apropriar daquilo lá. Não, eu creio em Jesus, é garantido que o meu filho vai ser salvo. Não. Ele precisa dar uma resposta de fé. E você precisa, como pai, ajudá-lo nisso. Você precisa ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Você precisa criá-lo nos caminhos do Senhor, para que ele dê essa resposta de fé. Amém? Não dá para a gente entrar nesse mérito aqui agora, mas a gente precisa, apesar da salvação ser individual, o propósito de Deus é com a família. Salmo 128, do 1 ao 4. Salmo 128, do 1 ao 4. Aqui eu já vou pedir para ir pôr nos vários textos em seguida. Olha o que diz: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então aqui, queridos, você vê que o homem que teme ao Senhor não está falando só você vai ser abençoado. A sua casa. Deus tem um propósito com a família. A salvação é individual, sim, mas o propósito de Deus é com a família. Nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Noé e sua família. Gênesis 6, do verso 8 ao verso 9. Olha o propósito de Deus com a família de Noé e a sua família. Gênesis 6, 8 e 9. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Noé encontrou graça aos olhos de Deus, queridos, né? Mas através de Noé, ele e a sua casa, queridos, através da vida de Noé, ele e a sua casa, não tinha um propósito só com Noé, mas com Noé e a sua casa, né? Ele e a sua casa ali foram salvos. Abraão e sua família, Gênesis 12, 3. Abraão e a sua família. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de quê? De Abraão. Através dele, todos os povos, a sua família, a sua descendência, através de você, Abraão. Não era o propósito só de abençoar a vida de Abraão, era o propósito de abençoar todos ali, todas as nações, as famílias, através da vida de Abraão. Então Deus tem um propósito com a família, queridos. Amém? Ló e sua família, Gênesis 19, 12 e 13. Gênesis 19, 12 e 13. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Aqui vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas você viu que por causa de Ló, o justo Ló, que temia o Senhor, que afligia sua alma no meio daquele povo ímpio, diz que ali Deus tirou não só Ló, como a sua família, os seus filhos, e até sua esposa foi tirada, mas diz o texto lá que ela desobedeceu, olhou para trás, que não era para olhar, né? Se tornou numa coluna de sal. Mas ali você vê o propósito de Deus com Ló e com a sua família. O último aqui que eu quero, aliás, mais dois. O carcereiro de Filipos, Atos 16, 31. Carcereiro de Filipos. Atos 16, 31.
Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Apesar de eu ter dito aqui que isso não é um texto para ter como promessa no sentido que é só crer. Se eu crer, não preciso fazer mais nada que toda a minha família, minha parentela vai ser salvo, não é isso. Né? Mas sim, queridos, algo que diz que tem um propósito com a sua família. Deus não quer que usar a sua vida, apesar de você, a partir de você, né, que você seja um instrumento para que toda a sua casa conheça Cristo, toda a sua casa seja salvo por Cristo. Então aqui está falando, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Mas você vai ver no contexto, queridos, que vai falar que vai falar nesse texto aqui, que os filhos do carcereiro, a sua família, eles deram uma resposta. Diz que eles creram e todos foram batizados. Então eles creram. Não é só porque o carcereiro aceitou que foi automaticamente todos salvos. Eles creram. Amém? Mas o que eu quero dizer o propósito de Deus é com a família. Em último aqui, centurião Cornélio, Atos 11, 13 e 14. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. 14. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Salvação não só para o centurião, o Cornélio, mas serão salvos você e os da sua casa. Mas Cornélio era um homem piedoso. Cornélio era um homem que oferecia sacrifícios a Deus ali. Mas por meio dele serão salvos vocês da sua casa. Quando eles receberam a mensagem de Pedro, Cornélio reuniu toda a sua parentela, todos os seus parentes, para ouvirem a mensagem. Mas Cornélio teve que fazer isso. Cornélio reuniu a família para que ouvisse. Então ele foi um instrumento para que toda a casa, toda a parentela ouvisse e recebesse salvação. Amém, queridos? E aqui eu fecho dizendo isso. O propósito de Deus, queridos, é com a nossa família. Não dá para desligar uma coisa da outra. Não dá para você ser um crente aqui dentro da igreja, você levar uma vida de um jeito, e em família você levar uma vida de outra maneira. Isso não existe biblicamente. A nossa vida de fé está intimamente ligada com a família. E se a gente quer ter bom êxito na nossa vida com Deus, na nossa vida de fé, nós precisamos cuidar bem da nossa casa. Amém, queridos? Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero fazer um momento com vocês aqui, nós vamos encerrar. Ontem nós tivemos um momento muito precioso, mas eu sei que muitas pessoas, por um motivo ou outro, não puderam estar. Mas eu quero encerrar esse momento. Eu queria que você, primeiro, se colocasse de pé. Fique de pé um instante. Eu quero que você, se tem alguém lá fora, eu pedi para o pessoal da atmosfera me ajudar, para que todos entrem. Eu gostaria que você estivesse junto com a sua família. E você vai orar com a sua família. Amém? Orar abençoando a sua casa, orar abençoando a sua esposa, orar abençoando o seu esposo, orar declarando a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos. Eu quero que você faça isso, tá bom? E é um momento também, apesar de nós termos tido aqui um momento da ceia, e o pastor Paulo até falou algo sobre isso, mas se você precisar fazer isso, é um momento também que, se você precisar se reconciliar, pedir perdão, que você possa fazer isso agora, queridos. Não deixe seu coração endurecido, não deixe para depois. Às vezes a gente vai adiando algumas coisas para depois, e o nosso coração vai se endurecendo e vai se tornando mais difícil de fazer isso. Então, se você precisar aqui pedir perdão para os seus filhos, pedir perdão para o seu marido, pedir perdão para a sua esposa, para os seus pais, né? Eu quero que você faça isso agora. Eu quero que você faça esse momento, mas você abençoe a vida agora da sua casa, da sua família. Amém? Se você quiser falar algo, declarar algo, eu quero que você faça isso. Eu vou pedir, você tem a liberdade, eu vou pedir para que você, se precisar, saia do seu lugar, vai até a sua família. Eu queria que todas as famílias estivessem juntos agora. Todas as famílias estivessem juntos. Fique junto com a sua família. E nós vamos orar encerrando esse momento, encerrando esse seminário que nós tivemos nesses dias tão precioso. Nós vamos orar encerrando, tá bom? O pastor vai orar ali também, eu vou junto com a minha família.
Então não vai ser só o pastor que vai orar, você vai orar com a sua família e pela sua família, tá bom? Antes da gente começar a orar só, eu vou despedir o pessoal de casa, o pessoal que está em casa nos acompanhando, eu quero despedir vocês e até uma orientação do pastor, que você faça esse momento agora, encerrando, ore pela sua casa aí, se reúne em família com seu marido, com seus filhos, e ore agora pela sua casa, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua família, e que o propósito de Deus para a sua família se cumpra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus os abençoe a todo o pessoal de casa que estava nos acompanhando, em nome de Jesus. Glória a Deus.